livro de 1 Pedro. Na semana passada nós meditamos do verso 1 ao verso 7 do capítulo 3 e hoje vamos pegar do verso 8 ao 12, o mesmo capítulo, 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao verso de número 12. A série de mensagens de 1 Pedro é encorajamento em tempo de sofrimento. Vocês já sabem disso, aquela ideia de que nós, como povo de Deus, somos peregrinos nessa vida, nessa terra. Estamos aqui momentaneamente, a nossa pátria não é aqui, ela é celestial, mas enquanto aqui estivermos, devemos viver como peregrinos que somos, obedecendo a palavra de Deus, ouvindo a mensagem do Evangelho, anunciando essa mensagem e exaltando o Senhor enquanto aqui vivermos. E hoje, naquela sequência que o apóstolo Pedro vem tratando, desde lá do início do meio do capítulo 2, sobre a questão da autoridade, ele vai falar sobre a autoridade civil, vai falar da autoridade como no ambiente de trabalho. Falou na semana passada, no capítulo 3, dessa relação entre marido e mulher. E hoje nós vamos ver essa relação entre cristãos. Como que nós, sendo cristãos, devemos nos relacionarmos uns com os outros. E o tema que vamos meditar em 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 a 12, é sinais de uma vida cristã. Sinais de uma vida cristã. E o texto bíblico diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Verso 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém? Sinais de uma vida cristã. Enquanto nós estivermos nesse mundo, os crentes espalhados na face da terra não estarão isentos de adversidades, de sofrimentos, de perdas, que muitas vezes podem nos tirar a alegria do viver cristão. Essa ideia é muito comum, às vezes, no seio evangélico, de que ser cristão é uma prerrogativa de que tudo agora vai dar certo e que você não vai padecer, que você não vai sofrer males, que você não vai ter nenhum tipo de doença ou coisa do tipo. À luz do Evangelho de Jesus e de toda a revelação bíblica, torna-se e nos soa falso. Visto que temos observado paulatinamente na exposição da primeira carta aqui de Pedro, que os cristãos estavam num momento de perseguição, de sofrimento, de dor. E mesmo assim, o apóstolo Pedro os encoraja a manterem firmes as suas convicções no Senhor, porque a nossa esperança ela precisa estar firmada no autor e consumador da nossa fé. Amém, meus irmãos? E várias coisas no próprio texto de 1 Pedro podemos observar que nos tiram a alegria. Aliás, a perseguição e o sofrimento acompanham a vida cristã, caso você não saiba disso. E não nos deve ser algo estranho para nós. O próprio
própria carta de Pedro relata isso para nós em diversos momentos. Você tem a sua Bíblia aberta? Aí no capítulo 2, verso 20 e 21, diz assim, de 1 Pedro: Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo, olha só, fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Um outro texto, aí a mesma carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, verso 14 e 15, que diz assim: Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Tem outras passagens nesse mesmo livro, essa mesma carta do apóstolo Pedro, que vai elucidar para a gente momentos de sofrimento e tensão na vida do crente. Essa parte aqui, então, ela vai concluir essas instruções gerais sobre o relacionamento com os outros, com o crente, com os próximos outros cristãos. Pedro estava falando sobre relacionamentos entre governantes e governados, entre patrões e empregados, entre maridos e esposas. Ele vai concluir esse assunto agora, falando dessa relação entre irmãos. Como que nós, sendo irmãos e irmãs em Cristo, devemos nos relacionarmos uns com os outros. Veja, unidade, irmãos, unidade não é o mesmo que uniformidade. A palavra início pode ser muito semelhante, pode nos levar ao engano de ser a mesma coisa, mas não é. Unidade é cooperação em meio à diversidade. Isso é unidade. Somos diversos como igreja, como corpo da igreja local, mas unidos num único propósito de servir ao Senhor. Amém? Apesar de diferentes que somos. E que bom que somos diferentes. Eu falei um pouco disso pela parte da manhã. Eu vou só aprofundar um pouco mais nessa noite. Apesar de diferentes, as partes do corpo que compõem a igreja, que somos nós, corpo, trabalhamos e devemos trabalhar juntos em unidade. Nós, como cristãos, podemos, sim, em muitos momentos, discordar quanto à forma de determinadas coisas, mas devemos concordar quanto ao conteúdo e à motivação, a forma. Mas se o conteúdo é bíblico, se o conteúdo está baseado nas Escrituras, ainda que pensemos diferente em algumas coisas, mas se é para a glória de Deus, é para o reino, para abençoar o reino de Deus, devemos andar juntos. É o que muitos chamam da catolicidade da igreja, que não tem nada a ver com a igreja católica em si, tá, gente? Catolicidade é a ideia dessa unidade do corpo de Cristo, apesar das nossas diferenças. Veja, nesse exato momento, as Assembleias de Deus estão fazendo aniversário, se não me engano, acho que é hoje, 110 anos, eu acho, 120 anos de existência, desde que chegaram ao Brasil. Temos diferenças com as igrejas da Assembleia de Deus? Temos. Mas são nossos inimigos da fé, irmãos? Não. Hipócrita nem pode pensar um negócio desse, irmão. Tem gente que pensa isso, tá? Tá louco. Tá louco da cabeça. Não entendeu o que é a igreja de Jesus espalhada na face da terra. Mas são nossos irmãos e irmãs em Cristo, que pregam o Evangelho, que amam a Jesus. Veja, nesse universo do cristianismo espalhado no mundo, você tem batistas como nós, tem pentecostais, tem da Assembleia de Deus, tem Nova Vida, tem presbiterianos, tem igreja luterana, anglicana, olha só, igreja ortodoxa e tantas outras igrejas que poderiam ser citadas aqui.
elas amam a Jesus. E a gente que ama Jesus, que pregam o Evangelho. Temos diferenças em várias coisas, mas aquilo que nos une é infinitamente maior, irmãos. E nos faz andarmos de mãos dadas, porque na eternidade não haverá Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, Assembleia de Deus, vai ter a Igreja de Cristo, da qual foi comprada pelo sangue do Cordeiro. E não tem denominação. Aqui na Terra tem, a gente cai no pau, né? Discorda um negócio aqui, briga e tal, não sei o que, depois todo mundo é abraçado de novo, porque somos irmãos, como na família. Não tem discordância na família? Tem ou não tem? Tem, irmão. Discorda uma coisa aqui, mas que todo mundo abraçado de novo, porque é sua família. A igreja nós precisamos perceber e olhar isso dessa mesma maneira também. Todos os cristãos devem manter a paz e a harmonia. Por quê? Olha só que a palavra de Deus diz para nós. Lá em Filipenses 2, verso 1 e 2, diz assim: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão do Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e um só propósito. Filipenses 2, do verso 1 a 2. Mais adiante, do verso 5 a 11, é o maior exemplo de humildade que se possa ver na face da terra. É um cântico cristológico da igreja ali, que é a humilhação e exaltação de Jesus nesse texto, de Filipenses 2, do verso 5 a 11. Depois você lê, caso você não esteja lembrando aqui qual é a referência. Outra passagem bíblica falando disso para nós, Romanos 15, verso 5, que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Veja, paciência e ânimo, que eu e você precisamos conviver. Em anos tão difíceis, principalmente esse ano eleitoral, onde as mídias sociais ficam em polvorosa, e já estão, na minha percepção, o que tem acontecido nas igrejas, de modo geral, nos últimos 6 anos aproximadamente, pelo menos, é algo maligno, diabólico, para colocar os próprios cristãos uns contra os outros. Nunca vi isso. Nunca vi os irmãos em diversas igrejas, tá? Em diversas esferas, brigando tanto nas redes sociais por política como a gente tem visto nos últimos 5, 6 anos. Pessoas parando de falar com o próprio irmão, não só de sangue, mas de fé, brigando uns com os outros no seio da igreja, nas mídias sociais, coisas terríveis. Pastores, líderes deveriam ser um exemplo para apaziguar, são os que mais colocam lenha na fogueira. Coisa terrível que tem acontecido. Mas olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, sobre vivermos de maneira harmoniosa. Irmãos, olha essa oração do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto. Veja, complicado, difícil. Suplico-lhes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Somos diversos, mas unidos pelo sangue do Cordeiro. E o nosso propósito com o corpo de Cristo é andarmos em unidade, apesar da diversidade. Essa é a beleza da igreja. Desentendimentos na igreja não são novidades.
sempre existiu e vai existir, discordância sempre vai haver. Nem todos possuem o mesmo pensamento ou igual ânimo, que é a palavra utilizada nesses textos e outros aqui. Todavia, devemos ter o mesmo objetivo. Qual? Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Em Cristo e com seu poder caminhamos acima das coisas que nos dividem, ou pelo menos deveríamos. Em Cristo temos uma unidade que precisa transcender, estar acima de todas essas coisas. Podemos discordar de muitas coisas e ainda assim vivermos em harmonia uns com os outros, se mantivermos nosso foco em Jesus. Quando perdemos o foco de Jesus, as discordâncias tomam um local do qual não deveria. E isso é o que gera, muitas vezes, na minha e na sua vida, falta de sinais de vida cristã. Que ele trata como uma carnalidade, como dissensões, que o apóstolo Paulo vai tratar na carta dele aos Coríntios, na primeira carta, como fofocas, maledicências e coisas do tipo, coisas da carne. Veja, a igreja não é feita nem para mim, nem para você, amém, irmãos? Mas a gente pensa que a igreja é feita para nós mesmos, mas não é. A igreja não é feita para nós. Ela é feita para a glória de Deus, para servir as pessoas. Isso é igreja. Quais são as virtudes que são apresentadas aqui no texto de 1 Pedro, capítulo 3, para nós, no texto que nós lemos? No verso 8, diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Algumas características, alguns sinais de virtudes da vida cristã que eu e você devemos cultivar como um sinal de uma vida cristã genuína. Como cristãos, irmãos, é possível retribuirmos o bem com o mal. É ou não é? Sim ou não? É. É possível, como cristãos, retribuirmos o bem com o mal. E isso é terrível. Terrível. Cristãos ingratos, mal agradecidos. Mas é possível agirmos assim. É possível retribuirmos o bem com o bem e o mal com o mal. Algo que me parece ser mais comum muitas vezes nas nossas vidas e na sociedade. As pessoas, fez o bem, eu vou te ajudar. Fez o mal, eu pago na minha moeda. Né? Quem escuta? Né? É o mais comum, acredito eu. Pagar na mesma medida. É um nível humano, natural. Todavia, é possível retribuir o mal com o bem. Mas só consegue fazer isso, irmãos, aqueles que nasceram de novo. Aqueles que receberam a divina semente do Evangelho em seus corações. Porque pagar o mal com o bem tem que ser crente. Tem que ser crente. E o apóstolo Pedro aqui, no verso 9, diz que nós não devemos pagar o mal por mal ou a injúria por injúria. Pelo contrário, devemos bendizer. E mais ainda, porque nós fomos chamados para isso. Para quê? Para bendizer, não maldizer. A fim de receberdes bênçãos por herança. Cristo é o maior modelo e exemplo para nós nesse sentido. Em 1 Pedro, do verso 2, verso 23, diz assim, verso 22 e 23, o qual não cometeu pecado, falando aqui de Jesus, nem dolo ou dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, irmãos.
Esse é o chamado do cristão. Um relacionamento que vai demonstrar que temos sinais de uma vida cristã genuína. Esse é o modelo para nós, não é outro, é esse. Precisamos ser lembrados com frequência de nosso chamado como cristãos, pois isso nos ajuda a amar os nossos inimigos e lhes fazer o bem quando nos maltratam. A prova de nosso amor a Deus é nosso amor pelos irmãos. Agora tu viajou, ficou doido da cabeça. 1 João, capítulo 3, verso 14 e 18. Isso aqui é para a gente sair daqui tremendo, irmãos. Aqui. Olha só o que diz 1 João, capítulo 3, verso 14 ao 18. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama continua morto. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Veja, irmãos, o dever que nós, como cristãos, devemos ter uns pelos outros. As palavras que o apóstolo João usa aqui é muito forte. Muito forte. Quando um membro do corpo sofre, todos os outros membros precisam sofrer juntos com ele. Quando se honra, quando se abençoa a um membro do corpo, todos os membros precisam se alegrar por isso. A alegria, a vitória, a conquista do seu irmão deve ser a sua alegria também. Ela não deve gerar no meio do seu coração ressentimento, revolta. Poxa, Deus abençoou ele, não me abençoou. Acontece isso, irmão. Às vezes, poxa, estou orando tanto tempo, chegou ontem na igreja, Deus já abençoou. Estou 20 anos buscando o Pai, cara no pó, clamando pelo sangue, não acontece nada. Chegou ontem e já está andando na janela. Irmãos, terrível isso, terrível. A alegria do seu irmão deve ser a sua alegria também. Você deve se alegrar, celebrar com ele. Ah, pastor, mas isso é difícil. É porque você não entendeu o que é a vida comunitária cristã. Por isso que é difícil. O autor da carta aos Hebreus declara que nosso Salvador se compadeceu de nossas fraquezas. E por isso devemos fazer o mesmo com aqueles que sofrem. Na verdade, todo crente deve ser sensível aos sofrimentos do outro como igreja. Os cristãos não devem retribuir ofensas com outras ofensas piores ainda. Ah é? Pisou meu pé? Ah é? Vai ver só então, vai ver só. Vou pegando a curva. Que isso, gente? Faz isso não. Nosso exemplo é de Jesus, não é do diabo. Não é do cão. É de Cristo. Nosso exemplo é de Jesus. Entre os membros da igreja de Deus não deve existir partidarismo nem vanglória. É o que o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios. Em vez de pensar apenas no que é propriamente seu, cada irmão, cada irmã, cada membro da igreja local, cada um de nós devemos pensar no que é do outro.
para abençoar o outro. Nada do que eu e você recebemos é para nós mesmos, é para o nosso próprio deleite, tão somente, mas é para compartilharmos na vida comum como igreja. Paulo diz que, embora sejamos muitos membros, temos um só corpo, irmãos. Um só corpo. O mesmo apóstolo exorta os coríntios a terem uma só mente. O texto que nós lemos, lá de 1 Coríntios 1, verso 10. No verso 8 de 1 Pedro, capítulo 3, quando fala a expressão fraternalmente amigos, a expressão que é usada aqui é aquela que o mesmo apóstolo Pedro usa no capítulo 1 para amor fraternal. O que significa isso? É uma relação de amizade carinhosa entre irmãos. Essa palavra vai apontar para mim e para você, como crente, que eu e você somos membros de uma mesma família. Por isso as Escrituras, no Novo Testamento e Antigo, utilizam de metáforas como família para falar da igreja. Nós não somos do mesmo sangue, às vezes, muitas vezes, irmãos biologicamente conectados, mas como família de Deus, somos unidos pelo sangue do Cordeiro, irmãos. E isso é o que nos faz família. E por isso dizemos uns aos outros que somos irmãos e irmãs em Cristo. Vocês são meus irmãos e irmãs em Cristo. Eu não tenho irmão de sangue. Sou filho único. Experimentei coisas que muitos daqui têm irmãos, experimentam como irmãos. Mas a igreja, tendo vocês, são parte da minha família. São meus irmãos e irmãs pelo sangue de Cristo, irmãos. Essa expressão aqui indica um senso de lealdade tão forte como essa expressão fraternalmente amigos. É uma expressão tão forte aqui que ela faz uma alusão à família de sangue. A família de sangue. Aqueles que demonstram esse carinho irão fazer através do serviço. Esse amor, essa demonstração de amor, ela vai ser demonstrada de maneira desinteressada, ou seja, voluntária. Eu amo meu irmão e irmã na igreja porque ele é meu irmão e irmã em Cristo. Não é porque eu posso obter algum benefício dele ou dela. Não me aproximo do meu irmão, da minha irmã, para ter alguma vantagem, alguma coisa que ele ou ela possa me oferecer. Não! Eu estou junto com ele e com ela, independentemente de qualquer situação, porque ele ou ela são meus irmãos em Cristo Jesus, irmão. Esse serviço começa na igreja, entre os fiéis, e se estende para o mundo. O amor entre os membros da igreja deve ser o mesmo amor que existe entre os irmãos de sangue. Que às vezes nem isso tem. Às vezes o amor entre irmãos de sangue não é tão forte, tão conectado como irmãos e irmãs da igreja. Para você ver a conexão espiritual que há nas Escrituras quando falamos de família no corpo de Cristo, quando nós dizemos que somos irmãos e irmãs, a profundidade bíblica disso, nossa relação. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 12:3 que não pense de si mesmo além do que convém. Olha só a demonstração aqui desse amor, de virtude da vida cristã. Exemplo lá do lava-pés. Lá de João 13. A gente lê o texto, a gente fica encantado, ele é forte, ele é bonito, mas tem algumas coisas ali que às vezes pode ter passado ou passa despercebido por nós, o que está acontecendo ali. Era comum, naquela época, aquele contexto ali, quando alguém recebia alguém em sua casa,
o anfitrião, ou dono da casa, ele tinha um servo que fazia o quê? Lavava os pés dos convidados. Lavava os pés dos convidados. Jesus, naquele ato ali, veja, que a gente passa despercebido, ele está para realizar a última ceia. A mesa não é como essa que a gente tem hoje, a mesa baixinha, que eles sentavam de lado, deitados praticamente, e os pés ficavam à mostra, um para o outro. Assim. Jesus, ao entrar naquele lugar para fazer a última ceia com seus discípulos, ele é o mestre, ele é o anfitrião. Deveria um dos discípulos se prontificarem a fazer o que Jesus fez. Todo mundo olha um para o outro ali e vão para onde? Para a mesa. Todo mundo senta na mesa. Como nós fazemos hoje, irmão? A ideia do serviço ali, né? Ninguém queria servir, todo mundo queria ser o quê? Servido. Servido. Todo mundo vai para a mesa. Todo mundo olha, senta, toma o seu lugar, fica ali. Vamos ver, né? Quem é que vai, né? Vai que, né? Alguém limpa os nossos pés aí. Todo mundo pé sujo na mesa, não podia. Jesus pega a bacia, imagina a vergonha dos discípulos, irmãos. Tanto é que Pedro, Senhor, me lava por inteiro. Lava todo, não lava meu pé não. A vergonha, você vai enfiar a cara. Lava todo, jogava todo em mim, porque depois dessa mancada que eu dei, todo mundo deu, todo mundo sentou na mesa para comer. Jesus, meu filho, senta lá, fica quietinho. Ele lava os pés um por um com a bacia. Os discípulos não tinham onde enfiar a cara. Mas Jesus tira a capa, que mostra ali um sinal de humilhação. Por quê? Aqueles que eram os anfitriões, que recebiam convidados, só faziam isso quando chegava alguém na casa dele que era mais importante do que ele. Chegasse uma autoridade na casa dele, o que o anfitrião fazia? Tirava a sua capa, botava no chão, para aquele que tinha maior autoridade pisar sobre a capa. Jesus fez isso, irmãos, com os seus discípulos. Ele tira a capa, põe no chão, lava os pés dos discípulos, mostrando a humildade, a submissão, porque quem tem autoridade faz isso, irmãos. Se submete a outro, mesmo sem precisar. Os discípulos queriam ser servidos, mas Jesus disse que ele veio para servir e não para ser servido pelos homens, e para servir. O nosso maior exemplo nesse sentido é Cristo, de serviço cristão. Essa é uma atitude cristã da qual eu e você precisamos cultivar. Mas a gente pensa que se demonstrarmos humildade, vamos perder o quê? A autoridade. A gente pensa, não, eu sou pastor, sou pai, sou mãe, se eu fizesse com meu filho, ele vai pisar na minha cabeça. Eu falei isso não. Não, eu sou patrão, se eu fizesse meu empregado, aí que ele vai deitar e rolar mesmo. Não é assim que a gente pensa? Jesus fez isso, irmãos. Não precisava, mas fez. Qual é o exemplo que nós vamos seguir de humildade e de serviço cristão, demonstrando atitude cristã na prática? Segunda coisa aqui, a mente transformada do cristão.
Um relacionamento saudável não é marcado apenas por atitudes corretas, mas também por respostas, por reações e ações corretas, principalmente quando eu e você somos ultrajados, desrespeitados. Porque a tentação de responder na mesma moeda é grande, irmãos. A tentação de responder e pagar na mesma moeda é gigantesca. Principalmente quando somos ultrajados, quando somos envergonhados, perseguidos. E são os crentes dessa epístola que estavam sofrendo isso, estavam sendo ultrajados, envergonhados, perseguidos. Veja só o que diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 12 e 13. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa. Somos pacientes com quem nos maltrata. Respondemos com bondade quando falam mal de nós. E, no entanto, até o momento, temos sido tratados como a escória do mundo, como o lixo de todos. Veja, a gente olha assim, não, eu não sou bobo. Não sou bobo não, pastor. Temos visto quem luta e intervém em nossas histórias e guerreia as nossas lutas é o Senhor, irmãos. Por isso que é tão difícil ser crente. É difícil. Porque a nossa tendência é pagar o mal com o mal. Pisou no carro, vou pisar também. Quero nem saber, vou atropelar, vou passar o carro por cima dele ou dela. A gente fala isso e faz isso, irmãos. Muitas vezes. Mas o dever do cristão é abençoar quem nos amaldiçoa. É bem dizer quem nos persegue, é ser paciente com quem nos maltrata. E vemos isso em várias esferas da vida, em casa, no trabalho, na igreja, na rua. Uma outra atitude de quem teve a mente transformada pelo Evangelho, que o apóstolo Pedro retrata aqui para nós, nos versos que nós lemos, é o perdão. É o perdão. Jesus afirmou o seguinte, em Mateus 6, verso 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, irmãs, amigos que nos ouvem, Deus já nos deu e nos tem dado constantemente do seu perdão gratuitamente. Sem que eu e você o merecêssemos. E espera de mim e de você, como cristãos que somos, que usemos do mesmo espírito misericordioso para com aqueles que nos ofendem. Quem não perdoa está preso. Meu Deus do céu. Quem não perdoa está preso. Está acorrentado. E muitos cristãos sofrem devido à falta de perdão. E convivem com isso anos da sua vida. Cheio de mágoa, de ressentimento no coração, porque não se perdoam e não perdoam ninguém. O ponto do apóstolo Pedro aqui é que o crente deve livremente conceder perdão a alguém que o tenha ofendido, uma vez que a ofensa é tão pequena em comparação com a grandeza do nosso Deus, irmãos. Aquilo que Jesus sofreu na cruz, a ofensa que ele sofreu na cruz é infinitamente maior do que as ofensas que eu e você venhamos a sofrer ou estejamos sofrendo nesse exato momento. Nada foi mais ultrajante, mais humilhante do que a morte de Jesus na cruz do Calvário. E ele nos perdoou.
Então não tem nenhum ultraje, nenhuma ofensa, por mais terrível que esteja acontecendo na sua vida, que seja maior do que aquilo que Jesus sofreu na cruz. E é isso que você devemos ter em mente para termos sinais claros e inequívocos de que temos sinais de atitudes cristãs na nossa vida. É o perdão, é uma característica. Um cristão iracundo, que não perdoa ninguém, implacável, precisa rever a sua fé. Precisa entender o que Jesus fez na cruz. Precisa revisitar as Escrituras, entender a profundidade, a beleza, a riqueza, a grandeza daquilo que Jesus fez na cruz. Porque cristãos que não perdoam têm alguma coisa errada. Cristãos que não se perdoam e não perdoam ninguém têm alguma coisa errada dentro de você, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus afirma em Colossenses 3, verso 12 a 14, o seguinte: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, amém, irmãos? De modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Colossenses 3, verso 12 a 14. Marque isso na sua Bíblia e leia, medite nesse texto em nome de Jesus nessa noite antes de você dormir. São sinais, atitudes concretas de que eu e você somos transformados pela fé cristã. Última coisa, da atitude, sinais de uma atitude cristã. Do verso 10 a 12 de 1 Pedro 3, ele vai de maneira prática e direta, e aqui eu concluo, como que nós vivemos isso? Como praticamos isso, pastor? O apóstolo Pedro mostra para a gente. Ele dá a base e diz como. Primeiro, o verso 10 a 12 diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, faça o quê? Refreie a língua do mal. Tiago, capítulo 3, verso 2 a 6 diz assim: é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E, entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. E um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Olha a orientação bíblica sobre a língua, que eu e você devemos refrear. O apóstolo Pedro está dizendo aqui, no verso 10 que nós acabamos de ler, devemos refrear a língua. Ele tem em mente aqui, em concordância, a mesma coisa que Tiago escreveu. Refrear a língua. Como eu vivo com atitudes cristãs na prática? Eu preciso refrear a minha língua. Cuidado com o que você fala, para não ferir, para não magoar, para não matar alguém.
Ele usa dois exemplos claros aqui, fala do animal, do cavalo, que põe um freio e ele conduz o cavalo para onde vai. No navio, o leme, um instrumento pequeno, mas pode estar o mar revolto com um leme na mão de uma pessoa que sabe utilizar, controla o navio para onde quer. Precisamos ter o mesmo cuidado com a nossa língua, com aquilo que nós falamos. Pelo nosso falar, irmãos, expressamos aquilo que nós cremos. É aquilo que a gente fala. Não é tão somente aquilo que a gente ouve. Você pode ouvir 1 milhão de mensagens bíblicas aqui. Mas o que vai definir aquilo que você crê de verdade, aquilo que você fala, aquilo que você pratica. É na hora da prática que você demonstra aquilo que você crê ou não crê. É na prática. Porque é o que está dentro do nosso coração. É o que está dentro. Se estamos sendo transformados pelo Senhor, será notória a nossa mudança no falar, no nosso proceder. Vamos expressar as grandezas de Deus, a nossa fé, o nosso amor, a nossa gratidão. E mostraremos com as nossas palavras e ações que andamos de acordo com a vontade do Senhor. Mas ele diz outra coisa aqui também. E evite que nossos lábios falem dolosamente. Não use de dolo. Falar dolosamente é esconder-se atrás de palavras suaves. É não demonstrar aquilo que você pensa de verdade. Ah, meu Deus, amigo, o que você diz assim? Ah, eu acho isso assim, 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 assim. Mas lá no fundo mesmo é outra coisa. Você nunca demonstra o que você é, o que você pensa. Ah, não faz não, que senão vai ficar triste, ficar desagradável comigo, mas você está mentindo. Você está pecando do mesmo jeito. Agir dolosamente é agir dessa forma. Palavras macias, com segundas intenções, não diz. Você diz uma coisa, mas na verdade você queria falar outra coisa. Além de abster-se da retaliação verbal, os crentes devem controlar sua língua, evitando fofocas, calúnias, linguagem perversa, que o texto vai apontar para a gente aqui. E todo tipo de linguajar que vai nos conduzir e levar outros à morte, muitas vezes, à morte. O texto diz mais: como viver e ter atitudes cristãs na prática? Verso 11. Aparte-se do mal e busque o bem. Interessante isso. Apartar aqui é não somente rejeitar o que é pecaminoso, é se afastar também disso. Você pode rejeitar mentalmente, mas não está perto. Não está convivendo com aquilo. É se afastar. É a ideia lá do Salmo 1. De não se deter, de não se assentar. A ideia é essa. Olha só o que diz o profeta Isaías, capítulo 1, verso 16 e 17. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. É Deus que está falando por meio do profeta Isaías aqui. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Veja, fazer o mal é normal para a gente. É natural fazer o mal. Porque a natureza pecaminosa já é inclinada para isso mesmo. Fazer o mal é com a gente mesmo. Fazer aquilo que não presta, aquilo que é ruim. Agora, fazer o bem, a gente tem que aprender, irmão. A aprender a fazer o bem. Praticar o que é bom. Buscar a paz. E empenhe-se por alcançá-la, como diz o apóstolo Pedro aqui no verso 11. Aí continua o texto. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa da viúva.
Isaías 1, 16, 17. E a última coisa aqui, buscar paz. A paz tem que ser buscada, não é automática. Eu quero ver paz. Você fecha os olhos e acha que isso vai acontecer da noite para o dia. Não vai. Você precisa buscar a paz. Precisamos empenhar em buscar a paz. A palavra de Deus nos exorta, em vários momentos, a vivermos e buscarmos ter paz com todos. Não é? Romanos 12, verso 18 diz isso. Romanos 14, verso 19, afirma isso também. Jesus disse em Mateus 5,9, e aqui caminhando para o final: bem-aventurados os brigões. É isso, irmão? Confuseiros, ou a linguagem da internet, treteiros. Só que arruma treta com todo mundo na internet. Esse você chamado de Deus, não, esse é filho do cão. Só arruma briga o tempo todo, brigando, arrumando confusão, treta com todo mundo, sabe? Em rebelião, xingando, ofendendo, injuriando todo mundo. Não. Bem-aventurados os pacificadores. O chamado cristão é a busca pela paz, irmãos. Não do ódio, não da morte, mas da paz. Porque serão chamados filhos de Deus. Devemos buscar e lutar pela paz, do convívio uns com os outros. O apóstolo Pedro afirma, diz aqui pra gente, por quê? No relacionamento entre cristãos, quando eu e você buscamos diligentemente a paz, não há espaço para fofoca, pro dolo, está preocupado com outras coisas. E quando a nossa carne começa a aparecer, o que nós fazemos automaticamente? Você recusa, você rejeita. Isso aqui não está legal não. Você corrige, você disciplina, você exorta. Você não acolhe a maledicência. Você fala a verdade em amor. Porque você quer o crescimento do seu irmão, da sua irmã e da igreja. Você não está preocupado só com você, mas está preocupado com o corpo. Falei da parte da manhã, daquele exemplo que eu dei, sobre quando no corpo de Cristo você, e há espaço para isso, discorda de alguma coisa, mas se o corpo, a boa maioria, entende que aquilo é da parte de Deus, aquilo você é da parte de Deus, você possa ainda pensar diferente, a nossa postura é de apoio, é de orar. Ainda que você não entenda, às vezes, a decisão tomada, ainda que você pense diferente, qual a postura cristã? Ore, trabalhe em prol daquilo, ainda que você pense diferente. Por quê? Quando a igreja trabalha um apoiando o outro, apesar das diferenças, veja, apoiar naquilo que é bíblico, tá bom, irmãos? Amém? Naquilo que é bíblico. Quando trabalhamos em prol disso, há crescimento espiritual e numérico no reino de Deus. Porque a nossa preocupação está voltada para nós mesmos, mas para o reino de Deus. A proclamação da mensagem do Evangelho. Que busquemos a paz, que apartemos do mal e busquemos o bem, que não usemos de dolo no nosso falar, no nosso linguajar com nossos irmãos e que venhamos a refrear a nossa língua, irmãos, como igreja, para que essas atitudes cristãs sejam visíveis, não somente no nosso relacionamento, que é o foco que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, como nós devemos conviver uns com os outros no seio da igreja, mas que seja visto por aqueles que não nos conhecem e que não conhecem a mensagem do Evangelho de arrependimento. Para que, pela nossa fé, pelo nosso testemunho, quem sabe, eles possam ser alcançados também. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos? Encerrando essa noite. Feche seus olhos.
Vamos orar a Deus. Glória ao Senhor. Quais atitudes ou quais sinais que tem faltado, de repente, na sua vida cristã, que foram aqui mencionadas até, tem faltado? Quais são os sinais que você não tem experimentado, que você não tem vivenciado? Coloque-se diante de Deus nessa hora e vamos orar. Deus, graças rendemos a Ti nessa noite. Que os sinais genuínos da vida cristã sejam visíveis na comunidade Batista Redenção, na vida dos meus irmãos e irmãs, para que haja harmonia, comunhão, amor, fraternidade, amizade, generosidade, bondade, misericórdia, justiça, paz, harmonia, sinais inequívocos de que Cristo tem sido forjado em nós. Deus, sabemos que a nossa natureza pecaminosa, ela luta contra todas essas coisas. Nos perdoe quando não agimos conforme a Tua palavra, então. Limpa e purifica os nossos lábios, o nosso coração, a nossa mente, para que sejamos renovados nessa noite pelo poder do Evangelho de Jesus. Perdoa-nos, ó Deus, quando não nos atentamos para aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Não há maior ultraje, maior humilhação do que a que o Senhor sofreu na cruz. Nada do que venhamos a passar nessa vida de humilhação, de vergonha, de ultraje, que muitas vezes marcam a nossa vida, se compara àquilo que o Senhor sofreu na cruz, ó Deus. Que olhemos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, não apenas como um exemplo, um modelo a ser seguido, mas muito mais do que isso, como o Filho de Deus vivo, que habita em nós, que nos resgatou, que nos perdoou, e que possamos perdoar uns aos outros em amor, não guardando ressentimento, mágoa, raiva, ódio no nosso coração, mas que confessemos esses pecados diante da cruz de Jesus nessa noite, e deixemos isso lá, e não venhamos a buscar de novo isso na nossa vida. Que confessemos nossos pecados, quebrantados diante de Ti nessa noite. Que possamos perdoar conforme o Senhor nos perdoou. Que possamos entender que o ultraje, a vergonha que Tu sofreste na cruz do Calvário, ela foi grandiosa demais para que percamos tempo com picuinhas, com coisas pequenas, com coisas da carne da nossa vida. Que o nosso coração e mente sejam voltados para o Senhor. Que sejamos cada dia limpos pela Tua palavra, para que Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, seja formado em nós, como disse o apóstolo Paulo. Que sejamos mais parecidos com Jesus e possamos dizer: sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Que esse seja o caminhar nosso como igreja. Que as pessoas que não conhecem a Cristo possam ver em nós Jesus e tenham, Deus, seus corações quebrantados, interessados em ouvir a palavra de Deus que nós temos a falar aos seus corações. Não a nossa palavra, mas a palavra de Jesus, porque é a única palavra que cura, que liberta, que transforma. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e nosso Pai, que as ricas consolações do Santo Espírito de Deus sejam derramadas sobre a comunidade Batista Redenção e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas. Até o próximo domingo, que é o nosso Deus, às 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical. Panorama bíblico do Antigo Testamento, estamos estudando o livro de Números, e o nosso culto pela manhã às 10h15 e o culto às 19 horas. Até o próximo final de semana. Deus abençoe. Fique com Deus.